Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Capital Business Podcast, a mais um episódio aqui sobre negócios e empreendedorismo. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, uma convidada na verdade, mas antes de apresentar ela, estou aqui com a host PSeguros, Fernanda Solon. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje uma convidada mais do que especial. Eu tô assim contando os segundos para começar, porque ela é extraordinária. Tô muito feliz. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Vitor Minayer. Pois é, mas a gente trouxe aí uma convidada de peso e eu vou tentar deixar vocês adivinharem quem que é, tá? Ela é natural de Cuiabá, é mãe de 2 filhos, Valentina e Enzo, fundadora e presidente do Grupo Levo, que é um grupo empresarial com 3 áreas de atuação. Varejo na franquia McDonald's há 23 anos, produção de energia limpa e renovável, que é a Levo Energia, né, possui uma usina de energia solar fotovoltaica, e o terceiro setor, que é o Levo Instituto, aonde desenvolve projetos na geração de renda e transformação social. O grupo está entre as melhores empresas para se trabalhar, de acordo com a GPTW, que é um ranking aí da América Latina, tá? E estamos aqui então com a Laura Oliveira. Seja bem-vinda, Laura Oliveira, ao Capital Business Podcast. Seja muito bem-vinda. Olá, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e vamos tentar aprender juntos um pouquinho sobre empreendedorismo e saber como a gente faz os diferentes papéis dia a dia, né? Principalmente agora que nós estamos no mês das mulheres. Maravilhoso. Com certeza. E eu gosto sempre de me colocar nessa posição de aprendiz aqui, né, Laura? A gente traz aí alguns empreendedores que são bem assim do mercado de Brasília, né? E a gente sempre tem muito a aprender com eles. Mas até para que o pessoal conheça aí um pouco da sua história, resumidamente, conta um pouco aí de como é que foi sua história de vida, enfim, o que você quiser trazer para esse papo será bem-vindo. Eu acho que todo mundo tem uma lembrança da infância, seja ela como for, se foi boa, se foi ruim, a gente sempre tem momentos muito bons e tem momentos que às vezes a gente gostaria de não ter tido. Mas eu acredito que até os momentos difíceis faz com que a gente ganhe força para buscar os nossos sonhos. E independente de sonho, toda criança tem um querer. Alguma coisa que ela viu na TV, alguma coisa que ela viu no aplicativo, hoje no Google, alguma coisa que ela viu no dia a dia, se presenciou dentro de um ônibus, quem já andou muito de ônibus. Então, eu sou de uma família de classe média. Minha mãe sempre trabalhou, correu atrás. E aí, o que é bacana? Você via aquelas novelas da Globo e se inspirava em ter dinheiro, um dia passear de barco, ter um carro bonito, né? Verdade. Então, eu ficava assistindo aquelas novelas, até porque na minha época, eu vou fazer 50 anos daqui a 30 dias, e a gente tinha muito poucas opções de estar vendo, né? Eram canais abertos, eram canais fechados, a gente não tinha muita opção de canal aberto e também era muito caro. Então a gente tinha ali a Globo, SBT, algumas outras coisas que a gente estava assistindo de acordo com o gosto da família. Em cima disso você sonha. Então eu sempre vinha aqueles caras dono de empresa na Globo e tal. E eu me inspirava que um dia eu queria ter uma grande empresa, que eu queria poder trabalhar, poder usufruir das coisas boas, né? Ter um pouquinho de luxo e ficava se aventurando a fazer coisas diferentes. Então eu sempre li. Na minha época a gente fazia os trabalhos pela Enciclopédia Barça, a gente não tinha Google nem celular. Verdade. Eu lembro. Então Eu era uma lembro coisa também. muito diferente. E eu falei, não, eu quero crescer, quero estudar, quero ter uma grande empresa e quero poder ajudar as pessoas. Por quê? Porque às vezes você vê algumas injustiças, umas dificuldades que você tem, que às vezes você anda de ônibus e o amiguinho anda de carro, um anda de motorista, um vai na van escolar e às vezes você vai a pé. Então eu brinco com os meus filhos hoje, cada um tem uma realidade de vida, não se discute sobre dinheiro, não se discute sobre condição social e muito menos se você vai ficar comparando uma coisa com a outra. Eu acho que minha mãe sempre me criou assim, meus avós, eu tenho muita lembrança da casa dos meus avós, que sempre fomos todo mundo bem inclusivo, a gente nunca fez distinção de cor, de etnia, hoje em dia fala muito de gênero, mas a gente nunca teve tipo de preconceito e a gente sempre aceitou todo mundo. Então eu fui criada num ambiente muito diverso e que todo mundo era bem-vindo desde que não fizesse coisas erradas.
Então eu acho que essa infância minha teve muitas coisas boas. E aí eu quis começar a trabalhar muito cedo, quis ter as minhas coisas. Meu avô sempre muito disciplinado, ele teve 7 filhos, todos formados, então eu tinha aquela coisa de trabalhar, estudar, correr atrás, ter sua dignidade para você ter escolha. Então eu só tenho a agradecer a minha família, a minha infância e tudo que eu vivi para me transformar na pessoa que eu sou hoje e que ainda tenho muito a aprender e a viver, né? Acho que foi mais ou menos isso. Resumo maravilhoso. Eu não conseguiria falar metade. Muito maravilhoso, adorei. E assim, isso explica muito o porquê você está aqui hoje, porque você é uma empresária de tanto sucesso, assim. Você tem uma base muito bacana e de muita luta. Então, pensando ainda muito nessa questão, como é que foi sua história como empreendedora? Então, assim, você iniciou como foi esse gatilho, você sair de uma situação de vida e falar assim, eu vou montar meu empreendimento? Então, quando a gente é muito nova, a gente não tem muito isso na cabeça, não. As coisas vão surgindo de uma maneira meio natural. E, às vezes, por necessidade. Então, eu acho que nos anos 80, 90, nessa década, muitas coisas aconteceram, né? A gente teve em 85 a campanha das diretas, questões políticas, várias situações econômicas acontecendo no país e tal. Então, as famílias de classe média, elas ficavam com poder de compra muito baixo. E você tinha uma insegurança política ou insegurança jurídica já naquela época. Então, minha família, eu estudava em escola particular até então. As coisas foram ficando difíceis. E aí, eu já tive que ir para uma escola pública. Então, a partir do 2º grau, eu já comecei, que agora é ensino médio, né? É ensino fundamental e ensino médio. Na minha época, era 1º grau e 2º grau. Então, eu já tive que ir para uma escola pública por causa da condição dos meus pais. Então, eu acho que isso, na época, era aceito mais tranquilidade, porque você não tinha muita comparação. Eu acredito que hoje, com muito Instagram, muito Facebook, muita rede social, as pessoas têm uma coisa de comparar. E eu acho que essa comparação ela é desnecessária, porque se você tá bem com você, tá bem com sua família, tá amparada, tá tudo certo, e dentro de cada realidade de cada pessoa, você vai vivendo melhor. E nessa época era assim, então meus pais falaram, olha, as condições são essas, assim, 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 você aceitava melhor, você tinha uma aceitação e vamos dizer assim, como é que eu vou te dizer uma palavra bem bacana que eu acho? É tipo assim, você era mais tranquila, era mais, vamos dizer, a realidade, ela era natural. Hoje em dia, quando você tem qualquer tipo de frustração, hoje principalmente, quando a gente fala de tentativa de suicídios e de suicídios, eles baixaram para 14, 15, 16 anos. Por quê? Qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de influência nas redes sociais, ela já te traz um nível de comparação muito grande que vai levar uma depressão, que vai te levar a situações muito ruins. Naquela época, não. E aí eu fui estudar em escola pública, adorei. Você vive aquela realidade e eu aprendi desde cedo que minha mãe sempre disse, aprende a viver com o que temos. E eu até falo que agora no período de quaresma, uma das coisas das homilias, quem tem a oportunidade de ir para a igreja e que não precisa ser só a quaresma, você pode fazer isso todos os dias, que a quaresma é uma opção para você poder ser um ser humano melhor, é você ter aceitação. Então, muita gente sonha com muita coisa. Eu também sonhava como criança. Mas a minha mãe e meus avós sempre me ensinaram a colocar o pé no chão, viver de acordo com a sua realidade. E você pode sonhar alto, mas você tem que fazer por onde? O nível das responsabilidades aumentam. Então, eu fui criada com muita disciplina. E eu acredito que, nessa época, eu queria falar inglês, meus pais não puderam. Eu fui pedir pro meu avô. Tive a oportunidade do meu avô pagar o meu inglês para mim. Então, eu estudava em escola pública, eu pagava meu inglês, meu avô pagava meu inglês, eu falei, eu queria comprar um tênis, ou eu queria comprar um caderno colorido, e meus pais não tinham condição. E aí eu comecei a vender docinho de coco, fazer bonequinha eu estudei em escola das irmãs, aprendi a costurar, eu não sei cozinhar nada, mas costurar eu me via. E aí, eu acho que nessa época surgiu uma vontade de poder ajudá-los, de poder fazer uma coisa diferente, de poder ser útil, e começar a usar um pouquinho do que eu tinha estudado e devolver para meus pais o que eles já tinham me dado até aquele momento. Que bacana. Então, eu acho que essa parte de ser empreendedor é muito de cada um.
vem de dentro, vem do coração e do querer. E tem uns que querem muito, mas não fazem nada. Tem uns que quase nem querem tanto, mas fazem muito. É verdade. Então, eu costumo dizer, cada um na sua realidade. É verdade. Eu corri atrás e fui buscar. Então, eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. E fui ser recepcionista bilíngue por causa do que meu avô tinha pago o Nossa, inglês. que bacana. E aí, eu não falava direito. Até hoje, acho que ainda não falo direito. Mas sensacional. Não tive a oportunidade de estudar em grandes escolas, mas é uma disciplina e um hábito. Todos os dias você tenta. E eu acho que é assim que surgiu, com um pouco dessa necessidade, um pouco do incentivo, um pouco de um querer muito forte de querer comprar as coisas, de fazer isso e ser independente, e crescer e um dia ser dono de uma grande empresa. Então, acho que foi mais ou menos assim, de maneira natural e um dia a dia que depois você consegue contar uma história, né? 30 anos depois você consegue fazer toda a reunião dos fatos e ver. Mas quando você está vivendo, você nem só percebe. Tá focado naquilo ali, não sabe nem se vai dar certo, com um monte de insegurança e vai tocando o barco. Acho que seria isso. E constância, e foco, e continuidade. É maravilhoso. Legal. E engraçado você trazer isso, porque assim, a maioria das pessoas, elas sempre visa o resultado, mas não visa pagar o preço, né? Que é o processo mesmo para você, sei lá, se tornar bem sucedido, enfim. Mas até falando de empreendedorismo, assim, eu sei que para muitas pessoas às vezes é um gatilho, mas para outras também é necessidade, que eu acho que foi mais até o seu caso de se desenvolver nisso. Quais foram as primeiras ou até assim as maiores dificuldades que você enfrentou quando você entrou no empreendedorismo? Assim, você falou que trabalhou com os docinhos, enfim, mas quais foram até as dificuldades que eu digo, os desafios, né? Que eu digo assim, de se empreender no Brasil, de se empreender num país que o imposto é um pouco complicado, enfim. Quais foram os maiores desafios que você teve, assim, ao ingressar? A minha situação foi um pouquinho diferente. Eu acho que alguns passam por isso. Hoje em dia, nem tanto. Mas eu sempre fui muito nova. E o que acontece? As pessoas, às vezes, não dão credibilidade, principalmente naquela época, para as pessoas novas. Hoje já mudou um pouco. Por exemplo, quando você fala de bancos de investimento, de trabalho com startups, todo mundo quer os novinhos, as ideias frescas e tudo. Mas lá em 1990, 2000, a realidade era um pouco diferente. As pessoas tinham uma outra cabeça. Então, eles achavam que os sêniors eram os mais inteligentes, eram as pessoas que tinham mais experiência e tal. Então, quando eu montei a minha empresa de eventos, né? Eu tinha tido uma experiência na área de turismo, que eu fui trabalhar na área de turismo, vendendo pacote turístico, porque eu estava lá no Mato Grosso, então eu vendia pacotes do Pantanal. E eu fui trabalhar na Turimática, a empresa de turismo do Mato Grosso. Então, eu sempre fui muito disciplinada e com muita responsabilidade, muito jovem. Então, uma das maiores dificuldades era fazer com que as pessoas entendessem que eu era capaz. Eu acho que isso até hoje. E agora mais por ser mulher ou por ser independente e tal. Mas as coisas vão mudando. Mas a minha maior dificuldade era... Eu tinha 17 anos, e minha mãe teve que me antecipar. Aí eu tive que emancipar para poder abrir a empresa, para poder ter um CNPJ. Naquela época era tudo muito burocrático, você demorava 3 meses para conseguir um CNPJ. Então, as dificuldades maiores que eu enfrentei foi essas questões. Você é muito nova, você conseguir fazer um orçamento de um coffee break, de um receptivo de aeroporto, e as pessoas acharem, essa menina aí não vai dar conta de nada, como é que eu vou pagar uma microempresa que acabou de começar, a menina tem 17 para 18 anos, eu acho melhor não. Então, você tinha que criar situações, de uma certa forma, provar que você era capaz. Então, isso foi muito difícil. E também tem uma cultura que muita gente tem muita falta de compromisso, algumas pessoas têm uma situação de desvio de caráter. Então, para você ser sério nesse país e você querer ser um bom empresário, você tem que estar preparado, né? E aí eu estava estudando, eu estava correndo atrás, eu já falava meu inglês, eu fazia as coisas, eu tinha apoio de alguns tios que me ajudavam, porque na época eu não tinha muita roupa para comprar, então eu pegava emprestado das minhas tias e não era fácil, eu tinha que me posicionar, que foi onde eu comecei a despertar sobre a costura. Então aí eu tinha que comprar tecido, ficava olhando as lojas bonitas e tentava desenhar alguma coisa para comprar as roupas para eu estar bem para os eventos. E sempre tudo muito fechado, tudo muito alinhado com a proposta que eu estava querendo, porque as aparências era muita coisa naquela época. E você sendo mulher, eu sou grandona, nunca passei despercebida assim, é meio difícil.
Então, você tinha um desafio de ser séria, de postura, de burocracia. Hoje já é diferente. Você abre um CNPJ Pela internet. eletronicamente, você consegue fazer tudo. Alguns estados ainda mais avançados que outros, mas você já tem uma situação muito mais confortável. Você consegue abrir uma empresa de dentro de casa, você tem a internet. Eu tô falando eu com 17 anos, eu tô falando de mais de 30 anos atrás, você não tinha nada, então os recursos eram mais difíceis, eram mais escassos, eram mais demorados para fazer. Então os desafios que até hoje tem às vezes. E você tinha muita insegurança, né? Você tinha muito medo. Muita pouca gente fala de medo, mas o medo ele nos segue. Só que a gente tem que ser maior do que ele, entendeu? Mas que ele existe, existe. Então acho que os desafios são esses. Muita burocracia, muito jovem, ter que provar muita coisa, uma postura e por aí vai. E em relação a isso, como é que foi voltada? O Grupo Levo especificamente? Você saiu de Cuiabá, veio para cá, mas você iniciou com uma única unidade e foi se expandindo? O Grupo Levo ele veio depois de 17 anos. Eu comecei na franquia McDonald's, eu tive um sócio. E aí, durante 14 anos, a gente teve essa sociedade onde a gente tinha 3, 4 lojas. A gente começou com uma, eu sempre fui a franqueada. E aí, essa sociedade, infelizmente, ela não deu certo. E a gente teve várias situações e circunstâncias sobre isso. Mas a gente tem resiliência, disciplina, capacidade e nunca pode parar. A gente tem que estar sempre saindo da zona de conforto e aprendendo. Então, nessa época, eu fui fazer FGV, eu fui fazer cursos, eu fui fazer MBA 1, MBA 2, MBA 3. Eu fui fazer, com 40 anos, eu consegui fazer Harvard. Para quê? Para a gente poder se sentir bem preparado para enfrentar as dificuldades. Então, aí, depois da Fundação Dom Cabral, eu contratei a fundação para fazer o PAEX. Algumas outras consultorias também que me ajudaram bastante a estruturar a minha empresa. E depois do rompimento da sociedade, que eu busquei todas essas coisas e se tornou Levo. Então aí eu já estava sozinha, eu já tinha meus filhos e eu falei, esse vai ser o meu legado. Então eu tenho uma responsabilidade muito forte, muito grande com o meu nome, porque é o meu legado. Levo significa Laura Enzo Valentina de Oliveira Vieira. Então, depois de um tempo batendo cabeça, eu já comecei a trabalhar aos 15 para 16, já lá se vão 35 anos mais ou menos, 30 e poucos anos. Esse ano até eu faço 25 anos da empresa, eu fiz 25 anos de McDonald's ano passado, porque foi um ano de treinamento e 24 anos de empresa. Esse ano é um ano diferenciado, porque são 50 anos, 25 de empresa, 5 anos de Levo Instituto, 4 anos de energia. E como eu te falei, eu vou lançar um livro que nós vamos falar um pouquinho mais depois disso. Então, é um ano muito significativo e especial como todos os outros. Mas essa força toda de querer vencer e de querer fazer, eu acho que cada um tem dentro de você. Uns se despertam mais cedo, outros despertam mais tarde. Que bacana. E por que me gerou uma curiosidade aqui? Por que ser franqueada McDonald's? Então, a vida, ela te leva para surpresas inimagináveis e para lugares muito lindos se você consegue tratar a vida de uma forma muito especial. As pessoas costumam reclamar muito. Eu acredito que a gente tem que sempre agradecer. Eu acho que quando você toca a sua vida de maneira honesta, sem drogas, sem confusões, sem fofocas, sem problemas, sem de alguma forma prejudicar o outro e com um olhar nas outras pessoas, vestindo sempre a sandália da humildade, eu acho que você tem grandes surpresas. Eu sou muito temente a Deus, eu sou católica de formação, eu gosto de igreja, meus filhos têm uma coisa comigo, aonde a gente estiver. Se eu estiver em Caldas Novas, se eu estiver em Perinópolis, se eu estiver na Malásia, se eu estiver no Egito, eu sempre procuro uma igreja católica e aos domingos nós vamos. Então, eu acredito que de qualquer forma você precisa agradecer e se dedicar a um tempo para a espiritualidade, seja qual religião for, porque quando você se conecta com você mesmo, você faz a coisa diferente. E o McDonald's aconteceu isso, eu tendo essa maneira de vida,
eu tive a oportunidade de ter uma entrevista. Eu tive uma grande ajuda do meu cunhado. E ele falou: Laurinha, você já trabalha há muito tempo, você já tem a sua empresa de eventos, você já tem experiência na área de turismo, você já tem uma história de sucesso mesmo nova, você é trabalhadeira, tem uma força. Eu já sou franqueado no McDonald's há 2, 3 anos, vai ter uma oportunidade em Cuiabá, eu acho que você tem todo o perfil. Então, ele foi o grande incentivador que me trouxe a esse mundo, até porque eu juro que eu não acreditava naquela época que eu ia conseguir alcançar um mérito tão grande, porque é como eu te falei, você me perguntou por que o Grupo Leva? O Grupo Leva, ele surgiu depois, porque aí você cria, você estuda, você se prepara, e aí você fala, peraí, dá para criar um grupo, porque eu já tenho os trabalhos voluntários. Meu contador falou, Laura, precisa fazer um instituto, porque você já faz isso há mais de 30 anos, tem que organizar. Sim. Mesmo você não vai ter incentivos de impostos, mas você sai da sua conta, é todo você que faz, vamos estruturar isso, porque tem muita coisa bonita. E quando eu contratei a Dom Cabral, ela falou a mesma coisa, ela falou, Laura, você tem muita coisa aqui, dá para fazer. Então, aí você vai sendo direcionado por boas pessoas desde que você queira. Então, como surge o Grupo Leva, é justamente por um trabalho, por um legado já realizado. E aí você começa a ver e formatar, e melhorar, e ajustar, e organizar. Então, você não começa tudo certo, tudo lindo, tudo bonito. Não é assim. Você vai fazendo. Exatamente. E aí foi a mesma coisa. Então, o Grupo Leva surge dessa forma, como a franquia McDonald's apareceu. Então, eu comecei a trabalhar. Eu vendia brigadeiro na caixa de camisa, na feira de artesanato. Depois fui trabalhar com turismo. Depois abri empresa aos 17 anos. Aí fui trabalhar de chefe cerimonial. Quer dizer, aí eu abri uma empresa de eventos. Então, quer dizer, eu já tinha uma história com 25, 26 anos que pouca gente tinha. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tinha fatos, eu tinha vivências, eu tinha experiências, eu tinha aberto empresa, fechado empresa, tentado um escritório, não tinha conseguido, eu tinha feito curso no Sebrae, eu tinha me preparado, eu fui fazer coisas, distribuir folheto no sinaleiro. Então, assim, é difícil. Às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ele fala assim, não, eu tenho office, tenho isso, tenho aquilo. Ah, você sabe tabela dinâmica? Você sabe isso? Mas como que é o seu Excel de 0 a 10? Então, intermediário, assim, de 7 ou 8. Tá bom, mas você faz o quê? Me descreve. Ah, entendi. Então é meio básico, tá. Como você é de rede social? Não, rede social, você sabe fazer um Reels? Então, olha, de 0 a 10, um 2. Aí você fala assim, caramba. A pessoa tem que se preparar para uma vaga de emprego. O que exatamente ela faz, entendeu? E você tem que saber o seu tamanho. Então, eu sempre soube o meu tamanho. Eu sempre fui ousada, sempre fui ambiciosa, mas eu sempre soube o meu tamanho. Então, o Grupo Leva surgiu assim e a McDonald's na minha vida a mesma coisa. Então, na época, por causa de todas essas coisas, eu passei numa entrevista que tinha mais de 100 candidatos e foram selecionados apenas 4 e eu era um deles. Então, quer dizer, você deve estar preparado antes para qualquer coisa. Então, se você não tá, você não vai perder a oportunidade. Exatamente. A oportunidade, ela não sabe a hora que bate na sua porta e fala assim, oi, tô entrando, você tá preparado? Às vezes você não tá. Então, é muito melhor você trabalhar no preventivo. É muito melhor você trabalhar se esforçando e se organizando e se preparando para o que vem. Tem uma frase que eu gosto muito do Sêneca, não sei se você conhece, mas fala assim, a sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. E é justamente isso, né? Você se preparou para essa oportunidade. Eu costumo dizer um pouco diferente. Eu acho assim, todos nós temos sorte. Todos nós somos filhos de Deus. Mas a oportunidade, quem faz é cada um. Então, se você fica esperando, não vai acontecer nada. E outra, poucas pessoas gosta de ter uma conexão com Deus. Então, quando você coloca o joelho no chão e pede com fé, o mundo se transforma. Só que tem gente que não acredita nisso, tudo bem? Mas eu costumo, Deus não vai te penalizar e nem vai te livrar de nada. Mas eu acho que quando passa com Ele, por qualquer circunstância, tudo fica melhor. Sim. Só que como cada um tem uma realidade, cada um tem uma maneira, eu costumo dizer, eu tenho amigas que eu não falo de Nossa Senhora porque elas são evangélicas. Eu tenho amigas que nós fazemos grupo de oração para Nossa Senhora. E tem muitas pessoas que gostam de outras religiões, eu também respeito. E também já fiz trabalhos voluntários com pessoas que são espíritas. Então eu acho que quando a gente vai fazer o bem, tem que fazer todo mundo junto. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a realidade de hoje. O que eu tenho hoje? Então,
que eu posso fazer hoje? Qual que é o melhor que eu Qual é o consigo melhor? fazer, né? E outra, só não é capacitado hoje quem não quer. Porque você tem Google, você tem celular. Então eu costumo Tem falar, tudo. todo mundo olha Instagram. O que você vê no Instagram? Eu vejo CNN, eu vejo Wharton, eu vejo MIT, eu quero saber de Harvard, eu quero ver o que tem de tendências, eu quero ver coisas de arquitetura, que eu gosto, que é um hobby. Eu gosto de ver notícias, eu gosto de ver sobre, sei lá, um tênis que eu amo. Então, quer dizer, como que é o seu Instagram? Só fofoca, só bobeira, só a vida dos outros? Qual o conteúdo que você põe no seu Instagram? Verdade. Porque uma vida perfeita ninguém tem. Não. Todo mundo tem problema, todo mundo fica doente, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem boleto para pagar e tem frustrações, todo mundo é traído de um jeito ou de outro. Então, assim, a vida é real. Aí eu gosto muito do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Então, eu acho que assim surgiu o McDonald's. Presentes da vida. Extraordinária, né? Laura, eu tô escutando, assim, eu tô bem quietinha. Normalmente eu sou mais, né? Eu falo bastante. E acabo entrando um pouco no assunto, mas eu não tô conseguindo, porque eu tô assim, embasbacada, tô encantada. Todos os adjetivos que eu puder lembrar que eu vou conseguir, com certeza. E voltado muito para isso, eu acredito que não só eu, Fernanda, mas eu acredito que todas as mulheres que estão escutando, estão tendo a oportunidade de ver a gente hoje, estão extremamente encantadas. Falando, caramba, uma grande mulher. E representa, nós estamos no mês da mulher. E eu olho para você e falo, caramba, que bacana, que extraordinário. Mas você consegue identificar que por ser mulher, teve alguma dificuldade. Sim. Uma outra pergunta, como você tem uma leitura de hoje sobre a mulher empoderada, a mulher empreendedora? Como é que você tem essa visão sobre a mulher? Eu sei que é bem polêmico o tema, eu procuro... mas de Vou uma até me ajeitar na cadeira. Porque não tem como, não posso deixar de perguntar para uma mulher tão extraordinária sem dizer sobre e sem gostaria de buscar essa informação sua, porque normalmente as mulheres elas se depreciam, elas se colocam de uma forma que ela não busca o crescer. E eu olho pra você e falo, cara, que mulher maravilhosa. Eu quero ter você como um direcionamento. Não, mas não é precisa. Isso. Não, assim, deixa eu você te falar. entende? A gente, todo mundo, todos nós podemos ser extraordinários. É tudo como você vê. Eu admiro muito mais uma mulher que pega ônibus, acorda 4h30, ela tem que fazer a comida dela, deixar para os meninos, tem que pedir para a vizinha, ou pedir para alguém, olhar os filhos, ela tem que pegar o ônibus, ela ir lá. Às vezes ela não consegue porque ela está muito cansada, até para estudar alguma coisa no YouTube, às vezes ela não teve formação de 1º grau, nem de 2º grau, não teve, fez um EJA, que às vezes não é tão bom, infelizmente, eu tenho que falar aqui do nosso governo, que não olha muito para a educação. Então, eu acho o seguinte, às vezes as oportunidades, elas não existem. Por isso que eu tenho uma frase, como eu tiro champanhe de pedregulho. Isso não é fácil. Então, essas mulheres são muito mais extraordinárias do que eu ou qualquer outra pessoa, porque elas têm o valor delas. Geralmente são mães solteiras, geralmente relacionamentos tóxicos ou abusivos. Infelizmente, alguns homens, não são todos, têm muito alcoolismo, como também tem o alcoolismo com mulheres também, porque fica tão frustrada, tão difícil, cansa com tudo. Então, eu admiro muito mais essa mulher. Ela é muito mais extraordinária muito do que forte eu. Isso. Porque essa mulher, ela está tentando levar comida para casa. Perfeito. Ela está tentando andar melhor no ônibus. Ela está tentando não ser estuprada, não ser agredida. Ela está tentando forte, voltar em bom. casa. Todo dia que ela sai, ela pede que ela quer voltar em casa para ver os filhos. E ela não sabe que hora ela vai voltar, se o ônibus quebra, se tem uma chuva muito forte. Às vezes o sapato não está tão bom, ela não tem o dinheiro para comprar o sapato. Então, só quem passa dificuldade, quem já ficou no ponto de ônibus, quem já teve que arrancar uma folha de um caderno ou num pedaço de pão e colocar dentro do sapato para você poder chegar. Hoje nós pegamos um pouquinho de chuva, chega aqui tudo molhado. Imagina quem tem condição de fazer e todo dia tem que passar por isso. Essas mulheres são muito mais extraordinárias. Então, eu acho que isso é muito de como você vê. Então, assim, o que eu digo para todas? Tem um querer muito forte dentro de você. Passa a ver tudo isso. Pede ajuda, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa hoje. Vamos usar. A Luiz Helena Trajano, do Mulheres do Brasil, ela costuma dizer, não vamos inventar a roda. Aquilo que está funcionando, vamos aproveitar. Vamos usar as estruturas, as correntes do bem que tem. Vamos todas ser mulheres do Brasil. Todo lugar, todo o Brasil, vários países do mundo têm mulheres do Brasil. Então, vamos fazer
a união dessas forças do bem para ajudar as mulheres. Muito bom. Então, essas mulheres, sim, são extraordinárias. Muito bom. A todas as mulheres, inclusive os homens, que também, às vezes, são abandonados pelas mulheres. Que nós, como eu disse, vou falar de novo, cada um tem sua realidade. Também tem as mulheres que abandonam os seus companheiros e deixam os filhos para ele cuidar. Esses homens são mães. E a gente tem casais homoafetivos também que resolvem adotar, que também são mães. Então eu acho que mãe é uma palavra muito mágica, mas ela tem muitos significados. Eu não posso ter uma mãe que bebe, que é drogada, que é isso. E às vezes eu não estou questionando, nem julgando ninguém, mas eu acho que todo mundo tem uma realidade difícil e ninguém vai para um caminho ruim porque quer. São várias circunstâncias, é muito difícil a gente estar aqui só falando. Mas como eu faço um trabalho muito forte em periferia, eu busco escutar as pessoas. Porque muita gente quer dar só a cesta básica, muita gente quer dar só isso. Às vezes, tudo que você precisa é escutar as pessoas da comunidade e saber exatamente o que elas precisam. Às vezes, o que elas precisam é que tapa o buraco para parar o cheiro de fósforo que está estourado no cano. Às vezes, o que ela precisa é arrumar uma goteira. Às vezes, o que ela precisa é uma água melhor para ela não ficar com verminose ou com algum problema. Às vezes, o que as pessoas precisam é de uma praça. Às vezes, o que as pessoas precisam é de um acolhimento. Às vezes, o que as pessoas precisam é de um dentista. Todo mundo fala de saúde mental, fala disso, fala daquilo, mas quem tem dor de dente é horrível. Quem tem dor de dente, analgésico que segure, dor de dente é horrível. Então, como estão nossos dentistas? Como estão a nossa vida? Como está a condição de saúde mesmo perto de qualquer comunidade? Então, eu acho que isso é ser extraordinário. Você conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. Maravilhoso. Eu acho que isso é muito mais forte do que E é muito tocante isso. E normalmente a gente esquece de ter essa leitura, essa visão. A gente vê, e nem aqui, né? Eu tenho uma leitura com você porque eu acho extraordinária, mas porque você é a voz dessas mulheres. Normalmente a gente não se olha e fala assim, poxa, eu tenho o meu melhor, é isso. Eu sou uma mulher e eu consigo fazer isso, e acaba se depreciando. E não enxerga isso. Mas tem uma mulher como você, olhando para ela e falando assim, cara, se enxerga, você é maravilhosa, você é muito melhor do que muitas mulheres. Só que o que é difícil? Não é fácil falar isso. Não é fácil, mas porque, é bom ter escutar, por exemplo, né? o que é legal? A mulher, ela tem que gostar de si mesma. Então, por exemplo, ela não pode ficar feia. O feia não é bonito ou lindo, não é isso. Mas ela tem que pentear o cabelo, ela tem que tomar o banho, ela tem que organizar, ela tem que cuidar dos filhos, ela já tem que fazer tanta coisa. A gente adora os esmaltes, a gente adora os batons, a gente adora as maquiagens. Que hora a gente vai ter tempo de fazer isso? E aí, com o dia a dia tão corrido, ela vai se aprontar para quê mesmo? Ela tá cansada, ela tem que fazer comida, ela tem que lavar roupa no tanque, ela tem que fazer um monte de coisa. Então, a mulher que consegue, ela vai ter mais ternura no coração. A mulher que não consegue, ela vai estar bem deprimida. Como que ela vai cuidar dela? Então, não dá para falar, sabe? Eu acho que é um conjunto de ações. Eu acho que não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que dá para fazer. Como? Também não sei. É a pergunta de $1 milhão. Como fazer isso? Não sei. Eu penso que cada ser humano, de uma forma muito especial, dentro da sua realidade de vida, seja ela dura e cruel, vai ter que achar uma alternativa para fazer algo que seja cada dia melhor, no jeito dela, na realidade dela, da forma dela. Porque falar é muito fácil, mas não é. O dia a dia, você exige disciplina, você exige uma maneira muito particular do que você pensa, do que você vive e de como você administra as suas questões. Então, isso é muito pessoal. Maravilhoso. Então, não dá para colocar um julgamento ou uma regra ou falar que vai ser assim. Não Muito tem bom. receita de bolo. É muito, muito atrás de tudo. A minha pergunta foi sobre questão de mulheres empreendedoras. Ela me trouxe uma leitura muito maior. Muito obrigada, muito porque legal. O que eu falo? Muito a fera. dificuldade de falar Maravilhoso. sempre as mesmas coisas, todo mundo já sabe. Então, não é que eu desviei sua pergunta, mas é tipo assim... Não, é o contrário. Você foi completa na pergunta. Eu acho que se você for lembrar que você é mulher, homem, gay, trans, vai fazer a menor diferença. Muito bom. Eu acho que o que vai fazer diferença é você buscar essa particularidade, fazer acontecer dentro do seu ambiente, com a condição que você tem, sendo quem você é. Muito bom. Excelente. Arrasou. E dá para ver que, assim, isso deve até traduzir boas práticas na empresa, né? No grupo. Sim, com certeza. Assim, para a prática da diversidade e tudo mais.
Já teve algum desafio em relação a essa diversidade, assim, a abraçar isso ou não? A gente nunca teve. Foi muito engraçado. Quando eu contratei a Dom Cabral, ela falou assim, você faz isso? Aí eu falei, bom, com esse nome, não conheço. Mas me explica o que é isso. Como eu te falei, as coisas vão surgindo. Aí, isso é assim, assim, assim. Eu falei, isso aqui já faz. Você tem isso? Tenho. Isso aqui tenho. Como é que é isso? Assim. Você tem isso registrado? Você já faz dessa forma? Você já tem essa prática? Falei, pra mim isso é normal. Aí ele falou assim, não. O consultor da Dom Cabral falou assim, isso aqui é great place to work. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é diferente. Eu falei, sempre foi assim. Aí nós nunca tínhamos registrados muitas coisas e tal. E ele falou assim, não, vamos organizar. Isso aqui é super importante, vamos fazer isso dessa forma. Isso aqui é isso aqui tem uma representatividade disso, isso daqui é muito importante, isso daqui é uma tendência. Aí a gente começou a fazer tudo direitinho. Aí nós passamos a registrar, organizar, fazer. E foi tudo muito legal, porque aquilo já estava dentro da cultura da empresa. Então, há 14 anos atrás, nós fomos uma das primeiras empresas a contratar pessoas trans. E há 12 anos atrás, a gente resolveu mudar os banheiros e colocar de uma maneira unissex. Só que as pessoas têm uma situação muito equivocada de banheiro unissex. Eles acham que é tudo junto e misturado. Então, quem fala isso é muito ignorante. As questões de banheiro unissex é para que cada um tenha a sua dignidade preservada. Então, você tem uma pia comum aberta para todos e cada um na sua cabine individual, totalmente isolada. Você faz as suas necessidades de uma maneira muito discreta, sem agredir ninguém, sem ofensas e sem ter mistura nenhuma. Então, essas pessoas que brigam com questões de escola e de banheiro unissex, desculpa, não sabem o que estão falando. Então, a gente tem práticas muito boas de trazer dignidade para as pessoas, justamente respeitando as diversidades. Então, convido a todos, quem quiser conhecer um pouco disso, porque falar besteira e tratar os assuntos com ignorância é muito ruim. Então, se eu tinha um funcionário que era o João, trabalhava comigo há 10, 15 anos, ele resolveu ser Maria, isso não é meu assunto. A gente precisa respeitar. Eu não vou levantando bandeira, eu não estou arrumando confusão, eu não estou levantando questões. Eu simplesmente estou criando alternativas de maneira justa, de maneira responsável, para que as pessoas possam se sentir bem. Então, por isso que levou. A gente já está aí uns 4, 5 anos. Acho que 5 anos entre os 3 primeiros lugares. 5º lugar, já fomos primeiro lugar mulher para trabalhar. E vem mais surpresas por aí, que a gente tem alguns prêmios que vai receber esse ano, que são muito legais, que justamente reconhece essas práticas que a gente tem na empresa, porque todo ser humano importa. Então, a gente tem pessoas com deficiência auditiva, nós temos pessoas 60 mais, nós temos trabalhos com pessoas de todos os gêneros, de tudo, a gente nunca mexeu com isso. Nós temos 64% de mulheres, nós temos 68% de negros e pardos que eles mesmos se colocam. A gente tem um censo, a gente trabalha com censo já há mais de 15 anos. Então, a gente sabe exatamente com que público que nós estamos falando, a gente sabe com quem a gente está lidando, quem são nossos funcionários, as suas necessidades e tentamos fazer o melhor. Temos problemas, temos dificuldades, temos questões difíceis de acertar, tem questões delicadas, mas isso é um dia a dia de uma empresa, como o dia a dia de uma família. E aí todo mundo critica esse negócio do banheiro. No avião nunca teve masculino e feminino. É um banheiro unissex que todo mundo usa e pronto, em casa. Tem banheiro para as mulheres e banheiro para os meninos. Em casa é um banheiro. Na casa da minha avó, por exemplo, até muitos anos atrás, era um banheiro para 9, 10, 12 pessoas. Então, eu acho que a partir da hora que todo mundo entende a necessidade de ter um banheiro exclusivo para cada pessoa, é o sensacional. Então, lá na empresa, a gente colocou um banheiro para as mulheres, um banheiro para os homens, 2 banheiros unissex e uma pia para todos. Não tem confusão. E ainda tem o banheiro família. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, tem um compromisso de preservar a dignidade de todos. Maravilhoso. Então, acho que é mais ou menos Muito isso. bom, muito legal. Até pegando um gancho nessa questão das boas práticas, mas virando um 180 aqui, existe uma boa prática que é da sustentabilidade, né? A gente sabe aqui que 70% parece, né, dos pontos de venda da empresa são de energias sustentáveis, né, produzidas pela usina.
né? Como que foi esse insight? Então, eu tenho até uma coisa muito boa. Hoje, em 2023, nós temos 100% dos nossos pontos da franquia Levo McDonald's com 100% de energia limpa e renovável. Legal. Em 2017, a gente começou a estudar sobre energias renováveis. Em 2018, a gente começou a construção. E em 2019, a gente inaugurou 2 mini usinas na Leva Energia. A gente está ampliando o parque agora e a gente pretende, com essa energia, colocar nos outros novos pontos de venda que possa vir a surgir, se Deus quiser, pelo trabalho que a gente vem fazendo e realizando. Como eu disse, são 25 anos de franquia, trabalhando as boas práticas. Eu sou guardiã da marca McDonald's com muito orgulho, como eu te falei. A McDonald's é um presente na minha vida. E eu tento sempre fazer o meu melhor e aprendendo todos os dias e blindando a marca para que possa sempre crescer, né, de geração em geração. Então, a usina foi uma situação, por quê? Porque eu tenho como propósito, além de cuidar das pessoas, cuidar do planeta. Eu tenho filhos pequenos, de 9 e 11 anos, então o que vem pela frente? Eu tenho que cuidar das novas gerações, então sempre que cuidar da nossa terra, porque sem ela fica difícil. Que legal. Então, como você já tinha esse propósito, e assim, com 14 anos eu fiz eletrotécnica na escola pública lá de Cuiabá. Então, eu já tinha essa tendência com eletricidade, com projetos grandes, com questões de energia. Então, eu achava isso muito legal. E aí, como a vida dá surpresa, 20 anos depois, eu consigo construir uma usina de energia. Nossa. Então, bacana. a gente consegue fazer coisas extraordinárias sem pensar, sem planejar, mas focada num propósito de vida. Isso foi um diferencial dos franqueados, né? Do McDonald's. Foi. Hoje já tem 2 ou 3 que estão fazendo a mesma coisa, mas a minha já está funcionando há 4 anos. Nossa, que bacana. Isso A gente muito sai legal, na frente né? um pouco. Mas não pode nem falar muito isso, porque às vezes gera muita ciumeira. Mas foi muito bacana, muito bacana. Em relação à parte ali que você falou do livro, conta um pouquinho, como é que Então, aí eu comecei a fazer palestras, eu já faço palestra há muito tempo, porque a gente tem alguns cases de sucesso, de algumas práticas, e eu recebo muitas mães dos nossos colaboradores, então eu converso com muita gente. Eu acho que uma das coisas boas da vida não é só doar dinheiro, mas doar tempo. Tempo produtivo para cuidar do outro. E isso é muito raro nas pessoas. Muita gente só vê o seu umbigo. E como eu tô na periferia, eu tô nas cidades satélites, eu tô onde as coisas, o número de violência, infelizmente, é muito alto. O índice de alcoolismo é muito forte, de roubos, furtos e... Infelizmente, aqui em Brasília, a gente tem um alto índice de feminicídio e tudo. Algumas, infelizmente, tragédias que a gente tem que conviver. Então, como eu escuto muitas pessoas, eu acho assim, eu comecei de uma forma ou outra, sentar, conversar, fazer palestras socioemocionais e eu percebi o tanto que aquilo era forte para as pessoas. E todo mundo começou a falar, a senhora conversa com a minha mãe? A senhora, posso trazer minha mãe aqui para conversar com a senhora? A senhora pode dar uma olhada nisso aqui? E dentro da minha disponibilidade de tempo, e eu também demorei para ter filho, eu consegui atender algumas pessoas, isso já se vão muitos anos. E aí todo mundo, a senhora tem um livro? Aí eu fazia a palestra, a senhora tem um livro? Eu falei, gente, eu toda hora esse livro, não tem esse livro, né? Como é que escreve um livro? Eu não sei, que hora que eu vou botar um livro na minha vida? E aí, quando eu fui fazer meu MBA de finanças, todo mundo falando do livro, aí eu comecei a ver que também era um outro público que nem me conhecia, que também queria um livro. Você tem um livro? Você fez uma palestra tão boa, eu escutei um podcast, e daí eu comecei a usar o LinkedIn e todo mundo pedindo, eu falei, gente, não tem esse livro. Aí eu falei, como que eu vou arrumar esse livro, né? Aí eu falei, Jesus, me ajuda. E será que tem necessidade de um livro? O que eu vou pôr nesse livro, né? Aí foi muito interessante, porque eu fui fazer outras palestras e todo mundo aí me chamaram para fazer uma coautoria de mulheres de alta performance. Aí eu fiz, foi muito legal, publicamos o livro, foi um negócio com a editora e tal, PBB, foi muito bacana, só que aí foi em plena pandemia, até para fazer os lançamentos desse livro, era online, aquele negócio esquisito. Falei, gente, que coisa esquisita esse negócio e tal. Aí eu gosto daquele face to face, todo mundo junto e brincando. Falei, como que vai ser esse negócio, né? Eu falei, não vou mexer com esse livro, não.
Aí fiz o livro, beleza. Aí pediram para fazer um outro livro. Aí teve um rolo lá, sempre tem, né? Com a confusão da outra editora que não deu certo. Acabou que eu escrevi o livro, também um capítulo, e também não foi publicado. Falei, tá vendo? Esse negócio de livro não tá nem aí. Aí com o LinkedIn, com o prêmio do Great Place, com as práticas, com as questões de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, aí eu criei o Jeans do Bem. O Jeans do Bem é um programa que faz parte do Instituto Levo, que é justamente 4 ou 5 coisas. Transformação social na prática, é um programa que não tem fins lucrativos. O dinheiro que a gente vende das peças é para sustentar o próprio programa, porque as máquinas de costura são caras, a gente tem que fazer a manutenção nas máquinas. Até peço, quem quiser ajudar, quem tem um instituto, leva o instituto, tá aí, tá para todo mundo ver, faça a sua doação, que a gente faz um trabalho muito bacana. E aí a gente criou o Jeans do Bem, que era justamente economia circular, transformação social, geração de renda e a capacitação socioemocional dessas mulheres e a geração de renda. Então, quer dizer, você cria um negócio fantástico, de uma iniciativa pequena. Eu sonho que um dia, eu falei que o Jeans do Bem vai ter uma assinatura da Chanel, vai ter um Cristal Swarovski, quem sabe faça uma parceria com as Havaianas, onde vender a Havaiana vai vender Jeans do Bem. Então, assim, eu tenho um sonho ainda, a gente tem muitos sonhos de poder vender no mundo inteiro, onde tiver uma Havaiana tem um Jeans do Bem. Então, pensar alto e pensar baixo é a mesma coisa. E aí eu falei, gente, será que agora está na hora do livro? Aí todo mundo, Laura, escreve um livro e tal. Então, foi basicamente um pedido dos meus colaboradores e um pedido de todo mundo que conhece um pouco da minha história, quem está perto de mim. E aí, ano passado, eu decidi escrever o livro. Como eu nem tenho tempo, é muito corrido, eu contratei uma pessoa, um ghostwriter, e a gente está finalizando agora. Eu acho que mais 60 dias o livro deve estar pronto. E aí eu vou esperar, talvez eu lance em agosto, setembro, não sei. Como eu faço tudo de maneira genuína, eu tenho certeza que daqui a pouco, meu Deus, me mostra a hora de lançar esse livro, e se é que é para lançar, mas tá pronto. E a gente está terminando e vai ser voando alto, com o meu tiro champanhe de pedregulho, mostrando um pouco dessa trajetória de muito sufoco. E até hoje a gente corre para pagar os boletos, a gente tem que dar às vezes 10 passos para trás para ir um monte para frente, a gente tem que ter muita disciplina, muito comprometimento, cuidar das pessoas de verdade. E o nosso maior bem hoje é saber que a gente dá conta. Bacana. Eu entrei nessa fila aí de esperar esse livro, tá? Tomara. E vocês comprem, porque vai ser justamente toda a venda, todo o lucro, toda a venda dos livros. Tomara que venda bastante, se agradar o público, que vai ser para o Instituto, para o Levo Instituto, para que a gente possa impactar muito mais o número de pessoas com as nossas ações. Muito legal. A gente vai deixar, inclusive, aí na descrição o link para que vocês possam entrar em contato, enfim, né? E saber mais como que pode fazer doação, ajudar. A gente vai deixar aí o link na descrição. Agora, você trouxe do Instituto, me gerou uma curiosidade. Eu percebo que é natural esse cuidado com pessoas, né? E provavelmente foi isso que te motivou a dar entrada no Instituto, enfim, que você já vem fazendo há muito tempo, mas existiu algum gatilho assim do tipo, pô, eu já ajudo pessoas, acho que eu vou montar um instituto para tornar isso oficial. Teve algum ponto de uma virada de chave, alguma coisa nesse sentido? Não, o que acontece? A minha empresa é lucro presumido, então, infelizmente no Brasil só você consegue benefícios fiscais com doações na empresa de lucro real. Até o pessoal do novo governo, se quiser olhar isso, eu também ajudaria. Mas o que acontece? Isso daí foi mais para organizar as ações, que estava ficando muito grande. Então, por exemplo, vou fazer aqui a propaganda, que eu acho que vale muito a pena. O Levo Instituto, ele é um dos apoiadores, um dos que ajudou a fundação do Instituto do Street Cadeirante. Esse ano passado, a gente até conseguiu fazer com que ele aparecesse na praia, fizesse uma apresentação. Legal. São pessoas cadeirantes que têm um sonho, que de alguma forma, às vezes mexe apenas um membro dos braços, alguma coisa assim, e conseguem dançar para sair um pouco daquela rotina tão limitada em função de uma situação que ela nasceu assim. Por isso que eu falo, essas sim são mulheres extraordinárias. Eu tive a situação de ficar 109 dias numa cadeira de roda, sendo que eu tinha certeza que eu ia sair. E não foi fácil ser cadeirante por 109 dias. Caramba. E o mais difícil ainda é você saber que você não vai sair.
Então você tem que buscar alternativas para te trazer alegria. Então isso eu acho que é um desafio muito maior. Então eu apoio aí o Street Cadeirante. Quem quiser, entra no Instagram deles. Eles precisam de ajuda, porque as pessoas têm uma limitação muito grande de mobilidade, e elas fazem um trabalho lindo e é tão gratificante que nos enche os olhos. Que bacana, bacana. Então Que o legal. Instituto surgiu por isso, surgiu para organizar as ações e para fazer as coisas, porque, por exemplo, agora a gente já tem um prêmio da ONU, que é o prêmio Prata, pelo trabalho que a gente faz com o empoderamento dessas mulheres. Você viu, eu sou uma empresa de médio porte, eu já formei, com parceria com o Senai, mais de 150 mulheres que hoje têm uma renda aí de 200, 300, 400 reais por semana. Aquelas que se destacam mais ganham até ainda mais, mas que de alguma forma ela tem um ofício, e que a maioria delas, às vezes 60 mais, elas têm o primeiro diploma, a primeira certificação, a primeira oportunidade. Nossa, Que a que vida bacana. deu. Então eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, e eu acho que isso faz muita diferença. Demais. Demais. Tem até por uma... A gente já tá indo, né, pro final já da entrevista. O que você gostaria de passar, assim, uma mensagem? Já passou demais, mas assim, tem muita informação muito bacana, mas uma mensagem bacana em relação à sua história, em relação a quem está escutando você agora, nesse momento, principalmente voltada para o empreendedorismo. Uau, vamos lá. Eu acho que, de maneira geral, toda pessoa precisa olhar para si mesma, em primeiro lugar. Não de forma egoísta, mas de forma especial. O que é o especial? Todo mundo sabe o que já passou, todo mundo sabe o que precisa, todo mundo sabe o seu querer. Tenta tirar esse querer e te levar num lugar melhor do que você está hoje, se é que você não está satisfeita. E mesmo com as condições que você tenha, busque o seu querer e tente fazer a diferença na sua vida, mas não só na sua, mas de todos que estão à sua volta. Eu costumo dizer que quem trabalha na Levo, ela tem uma experiência de vida. Ela não tem só um emprego, ela tem plano de carreira, ela tem um plano de crescer, ela tem uma maneira dela se destacar, ela tem uma maneira de levar comida para casa, ela tem uma maneira de aprender coisas e poder ser todo dia um ser humano melhor. Então eu costumo dizer que um colaborador Levo hoje, ele nunca mais passa despercebido em lugar nenhum. Mesmo que ele for para o mau caminho, ele vai ter a consciência que tem uma Laura chata que um dia puxou a orelha dele e que um dia falou pra ele que vale a pena ser honesto, vale a pena ser leve, vale a pena ser honesto. E você tem que buscar leveza na vida e sair de qualquer relacionamento tóxico. Tem que sair. Mesmo se esse relacionamento for família, de irmã, de mãe, de pai, seja o que for. Relacionamento tóxico não vale a pena. Muito bom. Maravilhoso. Acho que é isso. Legal. Me veio só uma última pergunta aqui na cabeça. É que a gente vai, assim, deixaria horas aqui batendo papo, Sim. né? Mas eu sei que você também tem seus horários, enfim. Você me comentou sobre o seu lado espiritual. Eu não sei se você se importa de falar disso. Não? Mas teve algum ponto que você considera que esse lado espiritual te ajudou, assim, na caminhada? Ou então, não sei, alguma coisa que você enxerga, assim, que foi de fato importante você exercitar isso? Que foi um diferencial para você atingir ou, né, alcançar esses resultados, passar pelas situações? Eu posso te descrever 2 situações muito delicadas para mim. Eu fui mãe com quase 39 anos, faltava um mês para eu fazer 39. Então eu costumo dizer que eu tinha 39 anos e a minha filha foi para UTI. Ela ficou 16 dias na UTI, ela teve uma parada respiratória logo no início, ela foi entubada e eu já era mais velha. E meu marido na época ficou tão preocupado e eu falei pra ele, se for pra salvar eu ou a neném, salva, dá toda a prioridade pra mim. Porque filho a gente dá um jeito de ter outro, a gente adota, mas eu sou só eu. E eu tenho muita coisa pra viver ainda e eu tenho muita sede de vida. Então nesse momento foi muito difícil. Eu fiquei tão passada e tão transtornada que eu ia visitar minha filha na UTI e eu falava assim, linda da titia, linda da titia. Eu não conseguia ver que era minha filha. E nesse momento, Deus foi tão maravilhoso para mim, mas tão maravilhoso a fé que eu tinha em Deus, que eu consegui amamentar minha filha 1 ano e 7 meses, porque eu não deixei de tirar leite, eu fiz tudo que me pediram e eu rezava muito. E eu rezava
para as pessoas que estavam naquela UTI, mães que têm filhos na UTI, sabem muito bem do como é o ambiente. Eu fiquei 16 dias nesse ambiente e não é fácil. E graças a Deus eu tenho orgulho de dizer que o meu leite, que estava ali fresquinho, o hospital conseguia tirar, pasteurizar e alimentar outros bebês que às vezes as mães, por algum motivo ou por limitação de saúde, não conseguiam amamentar. Então eu fui uma doadora de leite, eu tinha muito leite, eu era muito feliz. E eu percebi que eu passei tudo aquilo por causa da fé que eu tenho em Deus. E um pouquinho antes disso, eu engravidei de gêmeos de maneira natural e aos 4 meses e pouquinho eu perdi os gêmeos. E eu tive tanta fé em Deus que eu falei, meu Senhor Deus, obrigado, 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 obrigado. Então em nenhum momento eu tive revolta. E Deus foi tão maravilhoso para mim, me abençoou tanto que 45 dias depois de uma curetagem eu estava grávida. Nossa, de uma maneira meio irresponsável, mas eu tinha tanta fé em Deus que eu falei, eu não tenho tempo para evitar filho agora, nessa altura do campeonato. Se for para eu ter neném, eu vou. Só que eu não imaginava que ia ser 45 dias depois. E depois veio a Valentina. Mesmo que eu passei esse processo todo, eu falei, Deus já me abençoou. Então eu pensava muito que a Valentina pudesse vir a falecer. Eu não sei o que seria, como seria, mas eu tinha certeza que Deus estaria comigo e se fosse aquilo, era para ser. Então eu tenho esses 2 episódios. E aí, mais um para falar de fé em Deus, que eu sou apaixonada por isso também. Eu acho que a gente também tem uma grande missão de evangelizar as pessoas e trazer o bem. E o que eu vejo é... quando eu tive meu bebê, eu consegui ter um outro menino com 8 meses, que eu antes tinha. Eu ainda tive um diagnóstico muito, muito precoce de um câncer de intestino. E eu entrei na oncologia do Sírio-Libanês, pingando leite de novo. E eu falei, meu Senhor Deus, tira uma perna, tira um braço, me dê a lição que o Senhor quiser. Mas não é hora de eu ir embora. Eu tenho 2 filhos para criar. Muito forte. E estamos aqui. Eu me emociono. Meu filho tá com 9, minha filha tá com 11. E a gente é uma família muito feliz. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem Deus, nada sou. Acho que é isso. E eles vão escutar essa história, com certeza. E vão ter tanto orgulho da mãe. Eles sabem. Mais ainda. Muito bonito. Sensacional. Fernanda. Muito obrigada por dividir esse momento com a gente. Por isso que eu falo, são coisas de Deus. Eu poderia ser totalmente revoltada, muito brava, ter milhões de revolta. E eu só tenho a agradecer, agradecer e agradecer. Muito obrigada. É isso. Sensacional. Bom, eu encerrei minhas perguntas. Tem mais alguma coisa que você Não, queira? eu só tenho a agradecer. É uma honra ter novamente você aqui no Capital Business. É um podcast voltado para empreendedor. E tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Você já ajuda, mas você está ajudando aqui o início do nosso projeto, o início do nosso sonho, né, amigo? Sim. E não tenho palavras para agradecer. E pessoas que estão escutando, tenho certeza que estão com o mesmo sentimento que a gente, né? De emocionar. É muito emocionante. Então, parabéns por tudo que você faz. Você é uma mulher extraordinária. Tenho certeza que você vai ser o guia para muitas milhares mulheres. de brasileiras, né? Muitas, porque na minha visão, porque você representa essas mulheres e você dá voz a elas. Então, parabéns, assim. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Tamo aí. Muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação também. E, bom, é isso então, né, pessoal? Vamos encerrar. Então é o seguinte, vocês podiam entrar no Grupo Levo no Instagram. Podia passar no McDonald's para comprar uma batata frita. E podia fazer uma doação pro Levo Instituto. Então, maravilhoso. Eu ia, inclusive, perguntar agora, assim, até... Porque tudo isso ajuda a gente a pagar os boletos e correr atrás, né? que é importante também, né? Ufa! Aonde que o pessoal encontra aí o Grupo Levo no Instagram? Ou então no LinkedIn? Agora eu vou fazer a propaganda. Falei do jeans do bem. Todo mundo que tiver uma peça em casa do jeans que já tá usado, que não quer mais e tal, nas lojas do McDonald's de Águas Claras, Ceilândia, a gente tem a nossa cesta de recolhimento dos jeans. O que a gente faz? A gente vai higienizar esses jeans, vai tirar toda e qualquer marca que ele tiver. Nós temos um manual de qualidade que a gente fez pelo Senai, em parceria também. E aí a gente faz as novas peças. Então, quem quiser, entra no Google lá e vê Jeans do Bem e compra nossas peças para ajudar nossas costureiras. Eu acho que isso vai ser muito legal. E tem o LinkedIn,
E tem todos os canais aí que tem Levo. Uhum. Acho que é isso. Muito bom, muito obrigada. Isso. E Fê, onde que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? @FeSeguros, tá aqui embaixo. Por favor, me siga lá, é bem bacana, tem muita informação interessante. E vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. É isso, pessoal. Vocês me encontram no @VictorMinaya no Instagram ou até @canal do Broker, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muitíssimo obrigado por assistirem esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau.